Vamos falar de Vasco, vamos trazer o Ademar Lopes falando sobre a arbitragem, vamos trazer também o Fernando Diniz falando sobre o amadurecimento da equipe nos jogos, a motivação da equipe, que é o lateral esquerdo titular, o Mita, o Lucas Piton, tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E é o cabelo revoltado, não, cara. Mas o cabelo está revoltado com a arbitragem que tentou de tudo aparecer ontem. Mesmo assim, o Vasco superou os erros dos árbitros e bateu no Bahia por 3-1 em São Januário. Bom, pode falar aí. Erros da arbitragem. O Ademar Lopes, né, que é o diretor de futebol, falou sobre o árbitro e falou que o Vasco vai representar na CBF sobre um chama de soprador de apito, já que ele tentou aparecer muito ontem para ter expulsado 3 jogadores do Bahia, só expulsou um. Veja. Venho a esta sala hoje por um motivo que realmente não consigo ficar sem dizer, e para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde ou quando tem um resultado menos positivo. Depois foi o Fernando Diniz, né, falando sobre o time e fez questão de enfatizar o amadurecimento da equipe nos jogos. O time vai amadurecendo, isso tudo é treino, não é treino do dia a dia só. Treino porque o maior treino que tem no futebol é o próprio jogo e as coisas que vão acontecendo nos jogos. Então, se você falar assim, o time melhorou, às vezes para o time amadurecer, a gente não quer que aconteça, mas acaba necessitando acontecer um vacilo igual do Grêmio, um vacilo depois repete do Ceará. E aí hoje era uma coisa que o time aprendeu do Ceará para cá, então a gente não ficou oferecendo chance pro Bahia depois que a gente fez o gol com a menos, muito pelo contrário, a gente teve mais chance de fazer gol. Também falou sobre a motivação da equipe que vem, ainda mais depois dessa vitória, pode ter uma crescente ainda maior no Campeonato Brasileiro, veja. A gente fala as coisas muito em cima do resultado, né? Também. Lá contra o Santos jogou o Jair e o Tietê, aí sua pergunta ia ser, com 2 jogadores tão leves, extraordinários na saída de bola. Então, uma questão que pode jogar com 2 jogadores como o de hoje, pode jogar como jogou o Jair e o Tietê. Tudo depende, nunca é uma coisa só. Hoje, obviamente, se eu fosse te responder, ia falar que é claro que fica mais firme o time com isso, é claro. Ganha altura, ganha potência física. E se você fizesse a mesma pergunta contra o Santos, eu ia falar, lógico que o time ganha mais leveza, ganha mais condução, o time fica mais leve, tem mais chance de chegar no ataque. É saber ler e saber o melhor momento de cada um, mas hoje, não só hoje, os 2 jogadores, o Hugo, aliás, desde que eu cheguei aqui, um jogador que, na minha opinião, ele subiu umas 2 prateleiras. Também quem é o titular na lateral esquerda? O Mita ou o Lucas Pinto quando ele se recuperar na lesão, veja. E o Puma, hoje, ele é um dos titulares do time. O Piton também é um dos titulares do time. Assim como o Vitor Luiz, por uma opção minha, não foi imediato, mas uma hora se eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. Não vejo os jogadores, eu vou respeitar sempre o melhor momento de cada um, nos treinamentos e nos jogos, para colocar o melhor time para jogar. Boa noite, Diniz. João Guerra do GE, parabéns pela vitória. Você falou ainda há pouco sobre o Hugo Moura e que ele subiu 2 patamares, 2 prateleiras ali no meio de campo. Eu gostaria de aproveitar esse momento para falar sobre o Barros, que foi o companheiro no meio de campo dele ali. Ele teve mais uma partida... É isso, galera. Até o segundo tempo da entrevista de coletivos de ontem lá em São Januário. Até mais. E o Puma, hoje, ele é um dos titulares do time. O Piton também é um dos titulares do time. Assim como o Vitor Luiz, por uma opção minha, não foi imediato, mas uma hora se eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. Não vejo os jogadores, eu
eu vou respeitar sempre o melhor momento de cada um, nos treinamentos e nos jogos, para colocar o melhor time para jogar. Boa noite, Diniz. João Guerra do GE, parabéns pela vitória. Você falou ainda há pouco sobre o Hugo Moura e que ele subiu 2 patamares, 2 prateleiras ali no meio de campo. Eu gostaria de aproveitar esse momento para falar sobre o Barros, que foi o companheiro no meio de campo dele ali. Ele teve mais uma partida... Venho a esta sala hoje por um motivo que realmente não consigo ficar sem dizer. E para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde ou quando tem um resultado menos positivo. Venho a esta sala hoje por um motivo que realmente não consigo ficar sem dizer. E para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde ou quando tem um resultado menos positivo.